Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Meus queridos irmãos, eu quero trazer uma palavra rápida, uma palavra aí nos 15 minutos, acho que não chega nem a 15 minutos. Vamos ler aqui em Mateus 24, versículo 9 ao 14. Eu vou ler nessa linda e maravilhosa Bíblia BKJ, 1611. 24 do Evangelho de Mateus, versículo 9 ao 14. Diz a palavra do Senhor: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Veja que seremos odiados por causa do nome de Jesus. Odiado por quem? Por todas as nações. Versículo 10. Aí o versículo 10 diz: e então muitos se ofenderão e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Versículo 10 do capítulo 24 está falando de pessoas que se amavam. Ele diz assim, que seríamos odiados um ao outro, ou seja, porque amávamos. Seremos traídos porque tínhamos confiança em um e outro, por isso que seremos traídos. E surgirão muitos falsos profetas, aqui é pseudo-profetai, falsos profetas, e enganarão a muitos. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse esfriará aqui, meus amados irmãos, é psegetai, no original grego, que quer dizer tanto esfriará como morrerá. O versículo 13, para finalizar, diz: mas aquele que suportar até o fim será salvo. Versículo 14 diz: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha para todas as nações, então virá o fim. Meus amados irmãos, eu vou precisar aqui deixar ela aberta e vou trazer a vós outros uma palavra rápida e simples. Gosto muito dos pontos escatológicos da palavra de Deus, muito bom, apesar de não entender quase nada de escatologia, mas amo escatologia. Vamos falar um pouquinho sobre a perseguição e a apostasia dos crentes. Aqui o versículo 9 ao versículo 12, Jesus está demonstrando algo através de Mateus, falando de perseguição de cristãos. Aqui fala da perseguição e da apostasia do crente. Não vou entrar no mérito nem no detalhe da apostasia, porque os irmãos sabem que a apostasia vem de apostatar. Apostatar é quando você se desvia da verdade. Existe aí, eu denomino dois tipos de apóstata. Existe aqueles que se apostatam, que estão se apostatando da fé. Os que se apostatam da fé, e muitas vezes ficam em casa, ficam tranquilos, não exageram nos seus afazeres. São pessoas que, mesmo não indo mais para a igreja, têm o temor de Deus, sentem o desejo de voltar para Jesus, apesar de ter virado as costas para o evangelho. E existem aqueles apóstatas que não tem mais retorno, não tem mais perdão, porque eles se apostataram, como Hebreus ali relata, capítulo 6, se não me foge da mente, versículo 4 por diante. Ele fala de um apóstata, que no original grego ali é que caíram ao lado. A Bíblia diz que eles caíram ao lado ali, é como se ele não tivesse mais retorno. E o próprio texto diz que eles é impossível outra vez ser iluminado pelo Espírito Santo, porque eles desprezaram, eles abandonaram, eles desprezaram a palavra de Deus, de uma forma que até blasfemam contra a própria verdade. Dizem que a palavra assim não vale nada, a palavra não é inspirada, a palavra não tem mais poder, Jesus não é mais Deus, e assim vai. Então essas pessoas se apostataram de uma forma que para eles não existe mais salvação, porque eles são incapazes de se arrependerem e pedir perdão dos seus pecados. Esse tipo de apóstata, infelizmente, não tem mais perdão. Mas para não ficar muito longo o nosso vídeo, que eu quero que fique aí no máximo uns 12 a 13 minutos, vamos falar de perseguição e apostasia. Meus amados irmãos, aqui, para finalizarmos ou iniciarmos a nossa conversa, que seria em breve, o evangelista diz que então vos hão de entregar
para seres atormentados, ou seja, vão nos perseguir. E no calor dessa perseguição, Mateus registra no versículo 9, versículo 14, falando da perseguição, que teria algo terrível entre os cristãos, que seria uma perseguição, uma tribulação, uma aflição. O que é perseguição aqui, no sentido do texto aqui, está falando de como eles vão ser perseguidos, vão ser oprimidos. O Stanley Orton, o doutor Stanley Orton, ele diz que tribulação, ou a perseguição, ela é provocada por uma circunstância difícil. Então essa perseguição, essa tribulação, que vem do original grego tilipsis ou tilipsim. Tilipsim quer dizer aflição, angústia, tribulação, situação difícil, situação caótica, sofrimento. Então, se não me foge da mente, nós temos aí essa palavra 43 vezes no Novo Testamento, falando sobre esse tipo de aflição. Só que a palavra aflição ou tribulação propriamente dita, nós vamos encontrar aí volta de umas 21 vezes. Sendo uma vez sofrimento, uma vez angústia, 17 vezes talvez aflição, e aí nós vamos aí entender o que é aflição, o que é angústia, o que é sofrimento, o que é tribulação. Então essas são as características ou a marca que leva um verdadeiro cristão. E quando somos perseguidos, somos angustiados, bem óbvio, né? A própria palavra diz que estaremos angustiados, que seremos atribulados, que teremos sofrimentos, que teremos angústias. Mas essa situação angustiosa, essa angústia provocada, como diz o próprio Dr. Stanley Orton, esse tilipsim, que é provocada por uma situação difícil, isso não é para nos desanimar, apesar que muitos vão se desertar da fé, vão se apostatarem da fé, mas isso não é motivo para nós nos afastar de Jesus. Diz o versículo 10 que muitos se ofenderão e trair-se-ão um ao outro. E quando nós vamos trair, isso vai trazer escândalo. E essa palavra escandalizarão, ou ficarão escandalizados, segundo a Bíblia, nós vamos entender que no grego essa palavra ficarão escandalizados é escandalistesontai. Escandalistesontai. Jesus usou essa palavra para demonstrar às pessoas que estavam ao seu redor, que conheciam o grego koineu, o grego popular, que eles ficariam desertos, estupefatos, ficariam abismados, ficariam sobre alerta. Mas por que vamos ficar escandalizados? Foi isso que Jesus usou, escandalistesontai. Eles ficariam escandalizados. E também seriam odiados. Por que odiado? Agora veja que ele pega um resumo de Mateus 13, em versículo 9 ao 13. Jesus faz ali, o evangelista Mateus, ele faz um resumo do Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versículo 9 e 13, onde diz que a razão desse ódio será porque eles servem a Deus. Qual a razão de o mundo nos odiar? A razão é Cristo. A razão é sermos representantes de Cristo. E não é só o mundo que nos odeia. O versículo aqui em apreço, o texto em apreço, diz que os homens nos odiarão, nos trairão. Quem é que vai trair uma pessoa que nós não confia? Aquele que nós não conhecemos, não acreditamos nada nele, essas pessoas não nos traem. Elas vão falar mal de nós, normalmente, vão nos fazer mal, normalmente. Mas quem vai nos trair é aquele que está do nosso lado. Aquele que está do nosso lado, aquele que nós abraçamos, aquele que nós amamos, essas pessoas é quem nos trairão. Então ele diz aqui, que trair-se-ão um ao outro, e uns aos outros se odiarão. E isso não é o mundo lá fora que vai nos odiar. Estamos cercados de pessoas, entre aspas, que se dizem amigos, que se dizem irmãos, e são aquelas pessoas que nos abraçam e metem o punhal em nossas costas. Essas pessoas nos trairão. Essas que nos traem, que a Bíblia diz que nos trairão. Essas que vão nos trair, aquela pessoa que você confia nela, a pessoa que você ama,
É ela que vai te trair. Mas é bíblico, a Bíblia diz que isso é misto que aconteça porque surgirão falsos profetas. Os falsos profetas aqui são pseudo-profetai, que parece aqui que o próprio Mateus, quando ele falou isso aqui, ele disse que ele quis nos mostrar que os próprios operadores de milagres já existiam ali, os falsos messias, os falsos profetas, já existiam, já estavam operando, e por isso o próprio Jesus também já advertia os crentes a se acautelarem. No capítulo 7, versículo 15 de Mateus, Jesus já estava falando ali no Sermão do Monte, que eles iam nos trair, que eles iam nos odiar, porque eles eram falsos profetas. Jesus já havia advertido, e isso nós temos certeza, que é o versículo 12 aqui diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Esse esfriará aqui, meus amados irmãos, do versículo 12, é uma previsão dramática por causa da maldade. A maldade aqui, no original, é anomia. Anomia, o que vem a derivação da palavra anomia, ou anomia. Então as pessoas odiavam a anomia, maldade, desobediência. Então Jesus já previa isso aí e nos ensinou sobre isso. E a Bíblia está recheada de advertência para nossas vidas, para que tenhamos cuidado com esses falsos profetas, com essas pessoas que se dizem nossos amigos e vão nos trair, vão nos odiar. Mas isso é motivo de amarmos mais tanto a Deus quanto ao nosso semelhante, por mais que eles nos traiam, nos caluniem, nos queiram afastar de Jesus. É motivo de amarmos, porque sabemos que a palavra de Deus está sendo cumprida em nossas vidas. Então, amados irmãos, finalizando, aí diz aqui que o versículo 12 que eu acabei de ler, diz que o amor de muitos esfriará. Terminando isso aqui, eu não vou falar o versículo 14, que os irmãos sabem que o 13 e 14, o 13 diz que se permanecermos fiéis, seremos salvos. Isso é uma advertência da própria Bíblia, dizendo que para os dias daquele de então, dos tempos de Jesus, Mateus disse para eles, se eles continuassem firmes, apesar da perseguição, da tribulação, da angústia, da aflição, se eles permanecessem firmes, aquilo ali ia passar em breve e eles seriam salvos. É isso que Mateus está dizendo. E quando Jesus diz que o amor esfriará, ele diz que ele usou a palavra psegetai. Psegetai quer dizer esfriará e morrerá. Então, esfriará ou morrerá é uma palavra no original grego para aquelas pessoas que morreram na fé, esfriaram na fé. Então, meus amados irmãos, que possamos nos levantar e erguer nossos olhos e olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da fé, e tenhamos certeza que todas essas coisas vão passar, perseguição, aflição, tribulação, calúnia, difamação, tudo vai passar. E em breve raiará nas nuvens o sinal do Filho do Homem e nos levará para a glória, e estaremos livres para todos sempre de toda angústia, de toda perseguição, dos falsos profetas, dos falsos messias, dos falsos amigos, das falsas amizades, daqueles que se dizem ser amigo e não são, mas mentem. Mas Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente em nossas vidas, além do que pedimos ou pensamos. Que Deus em Cristo vos abençoe. Curta nossos vídeos, compartilhe, porque você fará crescer o nosso trabalho, o nosso incentivo, para dar mais ênfase aos nossos próximos vídeos que eu farei para os irmãos ouvirem, aprenderem, se deleitarem na palavra de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe e oreis por nós em nome de Jesus.